O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, pois sofro muito nestas chamas. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. São leituras bem, realmente quaresmais, que nos chamam muito a atenção. Primeiro aqui, nesta leitura do profeta Jeremias, nós vemos aqui 2 situações colocadas diante do ser humano. Uma situação de bênção e outra situação de maldição. E vemos a eloquência com que as palavras de Jeremias, que na realidade são as palavras de Deus, porque logo no início vem dizendo: Isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então é a palavra de Deus, não é Jeremias que está, dizendo. Ele está dizendo, mas é Deus que está inspirando, o Espírito Santo que está inspirando ele a dizer isto. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. E aqui que está o ponto. O ser humano, nós, evidentemente, temos que confiar uns nos outros, porque senão o mundo, aliás, nós estamos num mundo meio assim, de uma desconfiança geral. Mas, mesmo, digamos, dentro de uma família, temos que confiar uns nos outros. No entanto, se essa confiança for baseada só
na carne ou nas coisas materiais, porque aqui fala de carne. Nós, enquanto, enfim, seres humanos, temos que nos mover, temos que fazer as coisas, e nós apegados apenas às coisas materiais, o alimento, enfim, de repente o esporte e de repente o trabalho, tudo isso, claro, nós necessitamos de tudo isso, mas não com o coração afastado de Deus. O importante aqui justamente é nós estarmos com o nosso coração próximo de Deus. E aí, se a pessoa está apegado às coisas da matéria, não é? O que vai acontecer com ela? O Espírito Santo ele compara como os cardos, como os cactos do deserto, não é? Que não vê chegar a floração e prefere a secura, o ermo e a região salobra e desabitada. Então, aquela coisa seca que não tem frutos. Pelo contrário, aqui vem a vez da bênção. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas. Então, ele coloca esta bênção naquele que coloca a sua esperança em Deus. E, mais ainda, ele é mais ou menos comparado com uma árvore que está plantada próximo de um local que tem água. Esta árvore vai estar sempre verde, vai dar sempre bons frutos. E mais abaixo, vem dizendo também aqui sobre o que é o coração do homem, se deixa levar pelas coisas materiais. Tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Se nós colocarmos a nossa esperança na carne ou na matéria, tudo é enganador e não tem cura. Não é? Pior do que certas doenças, não tem cura. E aí, ele vem aqui dizendo como Deus mesmo: eu sou o Senhor, prescruto o coração e provo os sentimentos, dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Então aqui é Deus enquanto juiz, mas enquanto Pai também, dando a cada um aquilo que merece. E vemos aqui também neste evangelho uma outra cena, uma história, uma parábola que Nosso Senhor compõe ali naquele momento, e Ele está dirigindo-se aos fariseus. Ontem Ele se dirigia à multidão e aos discípulos, hoje Ele está se dirigindo aos fariseus. Mas aqui não entra na classe dos que têm que ouvir, digamos assim, estas palavras, essa história, não entra só os fariseus. Isso aqui também serve para todo o povo e serve também para os discípulos. E ele, então, Nosso Senhor, conta esta parábola muito interessante de um rico. Vamos prestar bem atenção. Um rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Aqui que está o problema, que esse homem estava mais apegado às festas, às roupas finas, enfim. E depois Nosso Senhor coloca um contraste tremendo. E era um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa. E nem isso lhe era dado. E pior ainda, os cachorros ainda vinham lamber as suas chagas, porque era alguém que, além de pobre e miserável, ainda era todo cheio de chagas. É um contraste muito grande. Nosso Senhor coloca aqui de propósito. Mas nós poderíamos imaginar uma cena que fosse ao contrário dessa. Fosse um homem rico, mas que fosse generoso, que fosse caridoso, que fosse, enfim, usasse da sua riqueza para ajudar as pessoas, enfim, para ajudar aqueles que necessitam e, sobretudo, para fazer bem à alma das pessoas. Se ele usasse bem desta riqueza, não é? E
pelo contrário também um pobre que fosse miserável, tivesse todas essas dificuldades que tinha Lázaro, mas no entanto ele era invejoso, ele era orgulhoso e até mesmo olhando para a riqueza desse homem rico, dissesse: que miserável esse homem, né? Ele é rico às custas da minha miséria, porque se ele não fosse tão rico, eu poderia ser, também não poderia ser tão miserável. E começa a blasfemar contra Deus, começa a desejar mal para aquele rico, né? E aí nós vemos, tanto numa situação essa pintada por Nosso Senhor e essa imaginária, vemos que o problema, aliás, quem diz isso, faz essa aproximação, é o Monsenhor João, fundador dos Arautos. Ele diz, né, o problema não está nem na riqueza e nem na pobreza, mas o problema está em nós estarmos desapegados da carne, como diz a primeira leitura, e também desapegados das coisas materiais. Estarmos, isso sim, com um apego muito grande às coisas de Deus, às realidades espirituais, porque um dia nós vamos desta vida, e se nós administrarmos bem tudo que é espiritual, todas as graças que Deus nos concede, aí sim nós vamos, digamos, ter a graça, essa que teve Lázaro, de ir para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. E nós vemos nessa liturgia tão bonita, tão forte, aqui mais uma vez o Espírito Santo insistindo na questão dos novíssimos do homem. Isso sempre nós repetimos, os novíssimos são aquelas últimas coisas que vão suceder com o ser humano. Todos nós passaremos pela morte. Depois da morte, nós seremos julgados, assim como este rico foi julgado e foi levado lá para aquele lugar de tormentos, e também o pobre Lázaro foi julgado e foi levado para o céu. Todos nós também vamos ser julgados. E a sentença só há duas: ou o céu, se Deus quiser para todos nós, ou o inferno, Deus nos livre dele. Então, vemos também nesta insistência, sobretudo nesses dias quaresmais, de nós pensarmos nestas 4 realidades importantíssimas, não é? Que é a nossa morte, o nosso juízo e depois a sentença. Queira Deus que todos nós iremos para o céu e Deus nos livre do inferno. São essas 4 realidades importantíssimas para nós pensarmos, e a igreja diz: pense nos seus novíssimos e não pecarás eternamente. Então é importantíssimo que nós tenhamos sempre presente nas nossas vidas essas 4 realidades. E vemos aqui também uma promessa de felicidade que Deus nos coloca, justamente no Salmo, que ele diz: é feliz quem a Deus se confia. Então, além de bendito, né, porque diz ali na primeira leitura, bendito o homem que confia no Senhor, o Salmo aqui vem como que relembrando e ainda acrescentando uma situação de felicidade. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus. E ainda mais, e a medita dia e noite sem cessar. E aí está então o caminho para a nossa felicidade. E o que é que nós vamos pedir então nesta liturgia tão forte, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma? Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de nunca confiarmos na carne humana, ou seja, não colocando o sentido da nossa vida na matéria, sempre nas coisas espirituais. Precisamos, evidentemente, da matéria, mas não fazer com ela a religião da nossa vida. A religião da nossa vida é Deus, é Nossa Senhora, são os anjos, tudo que vem do céu para nós. E sim,
colocando o nosso coração no apego a tudo que é de Deus, como diz a primeira leitura. Bendito o homem, podemos dizer também, bendita a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pois, como diz o Salmo, é feliz quem a Deus se confia. Então, vamos pedir essa graça de sejamos nós ricos ou pobres, isto não importa uma coisa ou outra, mas o que vai importar é no bom uso que nós façamos dessa nossa riqueza, ou até mesmo o bom uso que nós façamos dessa nossa pobreza. Peçamos então graças muito especiais e renovamos aqui a promessa de que vamos colocar as intenções desta missa por todos que nos assistem, por todos que mandaram suas intenções de alguma forma. Então vamos colocar com muita fé, com muito carinho, essas intenções de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.